paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer a Deus por este momento de poder estar compartilhando algo com vocês. Eu gostaria que nós pudéssemos nesse instante estarmos atentos a uma palavra que eu tenho no meu coração e gostaria de dividir com os irmãos. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 21, fala ali a respeito de Davi numera o povo e Deus castiga-o. Diz assim no versículo 1: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Versículo 7 diz assim: E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora se servido tirar a iniquidade do teu servo, porque obrei muito loucamente. Verso 9: Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consuma diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de te levar a quem me enviou. Verso 13. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Irmãos, esse texto aqui ele é muito interessante. Ele tem aqui alguns pontos que a gente poderia destacar, estudar e meditar sobre ele. Mas eu queria marcar um ponto aqui para nós interessantes hoje, né, a respeito do resultado de uma ação que desagradou a Deus, a ação de Davi, que com essa ação, sendo ele líder, ele acabou atingindo todo o seu povo, todo Israel. Nos dá a entender de verdade também que as lideranças, quando agem errado, todos os liderados padecem também. Assim como o líder, o chefe de sua própria casa, se ele agir errado, o prejuízo vai ser para toda a sua casa. Mas eu quero enfatizar aqui e destacar o momento e a escolha que Davi teve. Aparentemente foi uma escolha muito inteligente a respeito do castigo que Deus traria sobre Israel. O profeta ou o vidente, na época, trouxe a palavra de Deus a Davi, dizendo que teriam 3 opções que Davi poderia escolher: ou a fome durante um tempo, ou a perseguição dos adversários, dos inimigos, né, a Davi e ao seu povo, ou então cair nas mãos de Deus, que seria então uma peste lançada sobre a terra. E Davi escolheu cair nas mãos de Deus. Davi escolheu porque ele, consigo mesmo, ele pensou, acho que até que de uma forma coerente, ele pensou que as misericórdias de Deus são realmente gigantes e que o mal não seria tão grande, porque Deus é misericordioso e amoroso. Algumas pessoas até falam assim: que tipo de Deus é esse que permite certas coisas acontecerem? Mas vamos continuar o nosso pensamento aqui. Veja bem que Davi não pensou direito, porque se ele estava entendendo que as misericórdias do Senhor são realmente tamanhas a ponto de não vir um prejuízo tão grande, ele talvez pudesse ter pensado, agora eu meditando, né? Talvez ele pudesse ter pensado: puxa vida, se a fome vier, a promessa de Deus é de cuidar do povo, de não deixar faltar nada. O próprio Davi disse ali nos Salmos: Eu fui moço e sou velho hoje, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. A palavra do Senhor diz que se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar,
Ele vai cuidar de todas as coisas. Mas tudo bem, a fome seria desastrosa. Nas mãos dos inimigos, nas mãos dos homens, talvez fosse muita crueldade que aconteceria, e Davi também pensou que o homem não tem piedade, não tem misericórdia, e seria um desastre total. Mas a palavra do Senhor também diz que o nosso Deus é fortaleza e escudo, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. Que com certeza o inimigo não tem poder contra a vida de daquele que é de Deus. Também isso é só um pensamento, irmãos, meu agora. Agora, quando Davi escolheu cair na mão de Deus, entenda uma coisa. Se nós estamos de alguma forma sendo atingidos pela mão de Deus, quem poderá nos socorrer? A Bíblia diz que agindo Deus, ninguém impedirá. Muitas pessoas até batem no peito e dizendo assim, não, eu quero viver da minha maneira mesmo, porque é o que eu quero. E eu vou pagar o preço disso. E muitas pessoas não entendem, irmãos, que de verdade a gente não tem força para pagar preço. Se a gente cair na mão de Deus, quem poderá nos socorrer? Se a gente cair numa dificuldade, o Senhor é o nosso socorro. Se a gente for perseguido, o Senhor é o nosso auxílio, fortaleza, é aquele que nos guarda. Mas se cairmos nas mãos de Deus, irmãos, quem poderá nos socorrer? O Senhor é misericordioso, isso não tenho dúvidas. O Senhor é bom e maravilhoso, assim como foi nessa história da leitura que a gente fez agora. Mas também o prejuízo aconteceu de uma maneira que Davi talvez pensou que não pudesse acontecer. Então, antes de você pensar que você pode suportar, antes de você pensar que você pode viver longe de Deus, antes da gente pensar que dá para simplesmente fazer de qualquer jeito e Deus vai perdoar, e Deus vai nos abraçar, irmãos, a palavra do Senhor diz que de Deus ninguém zomba. A palavra do Senhor diz que o Senhor não se deixa escarnecer. Então, eu peço que a gente possa refletir a cada dia que o Senhor é bom. Mas se tivermos de cair na mão, ou numa situação qualquer que seja, que não seja nessa condição de cair simplesmente nas mãos de Deus para pagar o preço, não suportaremos. Mas em nome de Jesus, faça como Davi também, que nós possamos nos humilhar e buscar misericórdias, ou as misericórdias do Senhor, porque Ele é bom. E eu tenho certeza que a mão do Senhor está sobre essa terra, ainda guardando, ainda dando livramento, porque isso tem sido aviso, irmãos, para a gente entender que de verdade Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, em nome de Jesus, se humilhe, busque a presença de Deus, ore, jejue, que Deus realmente tenha misericórdia de nós, que Deus de verdade possa nos abraçar. E entenda, o homem sem Deus ele não é nada. Precisamos das misericórdias do Senhor. E lembre-se dessa meditação que eu estou agora compartilhando com os irmãos. Se for um tempo de fome, o Senhor de verdade é quem providencia para nós o sustento. Ele cuidou do seu povo no deserto por 40 anos, não faltou nada. Se for um tempo de perseguição, irmãos, tudo está na mão de Deus. O Senhor usou apenas um homem para libertar o seu povo. Ele mais 300, Gideão. O Senhor não precisa de muita gente. Aliás, o Senhor precisa de você com fé e com força para Ele te usar e vencer os inimigos. Mas se vier algum mal da parte do Senhor, alguma cobrança da parte de Deus, só nos resta, irmãos, buscar por misericórdia. Não adianta, eu tenho visto que tem pessoas que vão dizer, vamos expulsar esse mal, vamos contra esse mal. Irmãos, e se o mal vem de Deus ou é a permissão de Deus? Como a gente pode lutar? Somente as misericórdias do Senhor, de verdade, serão suficientes e capazes se nós o buscarmos verdadeiramente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos envolva, que o Senhor de verdade possa guardar o seu povo e livrar a nossa nação e esse mundo,
em nome de Jesus. Que fique essa meditação para nós. Outras vezes, com certeza, o Senhor talvez venha nos dar oportunidade de comentarmos, de compartilharmos algo mais. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, meus irmãos. E a gente se vê em breve, se assim o Senhor Deus permitir, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.